E aí, pessoal, você trabalha com o sistema TOTS RM? Já está se preparando para fazer fórmulas visuais nas novas telas criadas? Já está por dentro aí da tecnologia, como acionar e como utilizar esses novos gatilhos da tela? Pois bem, nós da BM Consultoria desenvolvemos um novo curso voltado especificamente para essa nova forma de construção de fórmulas visuais. E a primeira aula, que é gratuita, já vai estar disponível agora para você que é aluno e que você que também não é aluno. Então fica comigo até o final desse vídeo e acompanhe o conteúdo dessa aula. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui uma nova tela criada no sistema, né, que é o cadastro de eventos. Como a gente pode ver, se a gente clicar com o botão direito do mouse aqui em inspecionar, a gente pode ver aqui que é uma tela web mesmo, e essa tela ela vai praticamente ser o front-end do sistema. Essas telas vão ser a parte front-end e vai comunicar com o back-end C Sharp através das APIs do sistema. Então, por isso que os gatilhos vão mudar para execução quando a gente vai precisar criar novas formas visuais nessas telas. Então, aqui, essa tela aqui é uma visão do cadastro de eventos, e aqui já é uma edição de um registro, né? Então, a gente já tem alguns novos recursos aqui nessas telas, mas essas telas ainda são telas demo. Se a gente observar aqui no canto direito, já criaram essa opção aqui de gerenciar fórmulas visuais, né? Eu já engatilhei uma fórmula aqui nesse cadastro. Tem aqui essas opções que a gente pode ver que é similar ao que a gente já tem, né? Qual que é o tipo obrigatório, né? Se vai executar com exceção ou não, a prioridade, enfim. São telas ainda que estão sendo criadas, mas já dá para a gente entender como é que é o funcionamento, ou seja, uma tela web que vai, através de uma API, executar alguma ação no back-end. Então, uma solicitação de buscar informações ou executar comandos. Então, para isso, gente, quando a gente cria uma nova fórmula visual agora, eu vou criar aqui uma nova fórmula, nas telas Smart X, vou marcar aquela para todas as coligadas, e aqui eu vou marcar essa opção, cadastros, processos Smart X. Uma vez que eu clico aqui, olha, eu posso formar a categoria. Uma vez que eu salvar, os gatilhos aqui já são diferentes. Então, é esses gatilhos aqui que a gente vai entender quando é que a gente vai utilizar esses gatilhos, só que para isso a gente tem que entender o funcionamento de uma API. Então, a gente vai entender que agora, de forma mais resumida, como é que é o funcionamento de uma API RESTful, e como é que a gente vai aplicar esses gatilhos aqui para a gente criar nossas fórmulas visuais para essas novas telas. Aqui, gente, conceitualmente, né, o que é uma API? Uma API praticamente é uma ponte entre sistemas. Quando você cria uma API, praticamente você está abrindo uma porta HTTP na sua máquina, no seu servidor, para fazer uma interação com o seu back-end, que seria com o seu banco de dados ou até arquivos que você pode ter lá. Então, a API praticamente ela vai permitir assim que os sistemas entre si, que a pessoa que está solicitando informação ou incluindo informação através da API, elas estabeleçam regras para que essa comunicação funcione de uma forma melhor. Então, no RM mesmo, né, o RM, ele, através das suas APIs, ele permite consultar, incluir, alterar, excluir informações por integração, ou seja, tudo aquilo que eu consigo fazer editando um cadastro, fazendo um cadastro no sistema, eu consigo fazer através das APIs. Então, a API que o sistema TOTS RM trabalha atualmente é uma API RESTful, que ela possui 4 elementos aqui fundamentais, que são como são uma espécie de contrato que você tem que ter para fazer uma API RESTful. Ela tem que obedecer esses 4 elementos. O primeiro deles é um URL, né, que é praticamente o endereço que você vai ter
para informar lá onde que a sua API vai ser acessada. Outro elemento é o verbo, né? Se você vai executar uma ação lá, get, post, que a gente vai ver o que é o significado de cada um. O arquivo JSON, né, que foi padronizado como o arquivo nesse formato para trocas de informações. Então, todo arquivo, toda API RESTful utiliza esse formato de arquivo. E o status praticamente são os erros padronizados, né, que é o erro 404, erro que aparece lá por padrão em algumas situações. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, os verbos. Os verbos aqui, para a gente que já trabalha com SQL aí dentro do sistema, eu trouxe aqui uma analogia para a gente interpretar melhor e associar como é que esse verbo vai executar uma ação no próprio banco de dados. Exemplo, na API REST, quando eu executo um comando GET, é similar a eu estar fazendo um SELECT no banco. Então, a ideia é realmente consultar dados. Então, quando eu utilizo o verbo GET, é realmente um SELECT que eu estou fazendo no banco. Quando eu utilizo o POST, já seria um INSERT, né? Ou seja, criando um registro novo no sistema. O PUT e o PET, eles já são uma forma de você atualizar registro, ou seja, de dar um update. Só que o PUT, no caso, seria como se você fosse dar um update para atualizar todas as linhas e o PET para fazer um update parcial, ou seja, de campos específicos. Então, na API aí, a gente tem esses verbos separados para atualizar dados. O JSON mesmo é o formato do arquivo, é um formato já bem comum aí. Então, ele utiliza esse formato de arquivo para trocar informações entre as APIs, entre um sistema que está usando uma API da TOTS ou vice-versa. E os status, né, que são os códigos, por exemplo, quando retorna o código 200, deu sucesso, quando o 201 foi criado registro, 500 é um erro interno. Então, padronização de códigos, que quando você executa a API e retorna esses erros, você já tem ali um erro já mapeado de qual tipo de situação. Agora, já trazendo aqui para a realidade, que a gente já sabe um pouco mais aqui do que é a API e como funciona, o que muda, né, nos gatilhos do RM, dessas fórmulas visuais agora novas, o que a gente vai ter que entender aqui para saber como é que a gente vai utilizar e quando utilizar esses novos gatilhos. O SmartX usa nomes mais próximos das operações de negócio, ou seja, quando você está fazendo lá uma operação RESTful, você vai fazendo um get item, ou seja, que você vai pegar um item só, é como se você estivesse dando um select asterisco from em um registro, em uma tabela, from perfunc o eri chapa igual a 0001. Você está pegando um registro específico. Então, é uma função que o verbo que a gente pode utilizar lá na RESTful como se fosse um get item, pegar um item específico, né? Aqui a gente vai entender como obter. No próprio gatilho aqui, ó, a gente vê que tem essa opção aqui de obter, antes e depois de obter. O que seria isso? É como se eu tivesse, quando a pessoa for fazer um get em um registro específico. Trazendo para a realidade, o que seria isso? Quando eu tenho uma visão de dados aqui, ou seja, eu estou uma visão de dados do meu back-end, está me retornando esses dados, está me retornando uma lista. Então, quando eu estou com essa tela de lista aberta, seria os gatilhos de lista, que todos aqui seriam como se fosse um get. E quando eu edito um registro, seria um registro mesmo, seria o obter, porque é somente um registro. Então, essa é a principal diferença aqui, ó, dos gatilhos, porque o get ele contém aqui, o get seria o obter quando para um registro só, e o listar quanto para uma lista de registros. Então, essa é a principal diferença. Os demais, né, como a gente vai ver aqui, a gente tem essas regras assim para cada tipo de operação ali, a gente tem a opção sempre de antes e depois. Então, a gente vai ver aqui agora, sempre que eu tiver
para cada operação, né, para cada verbo praticamente que eu vou trabalhar aqui, eu posso ter essa opção de fazer antes e depois. E quando é que eu uso isso? Geralmente quando você utiliza antes, você quer validar, né, alguma informação, você quer impedir praticamente, você pode criar uma exceção ali para parar, ou preparar alguma execução de inclusão de registro, ou até de execução de processo. Pensa que se você quiser, antes de executar, você quer executar uma leitura em um registro, para depois fazer uma operação de inclusão de dados. E depois, geralmente, quando você quer registrar algo, fazer uma integração ou auditar, exemplo, quando eu salvo um registro em uma tabela, a partir daí eu quero fazer uma integração, ou eu quero salvar em uma outra tabela para me fazer uma auditoria. Então seria praticamente dessa forma que a gente vai trabalhar os gatilhos. Os principais gatilhos aqui a gente já mostrou, que é o antes de obter e o antes de listar, depois de obter, depois de listar, que estão relacionados a get, ou seja, que seria select, e os demais já seriam similar mesmo à parte de banco, ou seja, antes de atualização e depois de atualização, exclusão e criação. Praticamente, gente, o que muda aqui são esses gatilhos. Então, a gente vai ver nas construções das nossas novas fórmulas visuais agora, a gente vai ver exemplos específicos de quanto usar esses gatilhos novos, né? Aqui ainda cita ainda que a parte de consulta, né? Que seria a parte de get, que eu posso fazer os gatilhos antes de obter, antes e depois de obter ou listar, e a gravação, criação, atualização e exclusão. Um exemplo prático aqui de onde usar os gatilhos seria, por exemplo, antes da criação, né, para validar campos obrigatórios antes de salvar, depois da criação para gravar um log ou disparar uma integração, antes de excluir, bloquear a exclusão de um registro específico, depois da atualização, registrar um histórico de alteração, né? Então isso aí são exemplos práticos que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para saber como é que a gente vai utilizar esses gatilhos. Em resumo, gente, essa aula de hoje ela é mais teórica, mas para tentar trazer um pouco aqui de conhecimento do que é a API, de como está o funcionamento dessas novas telas, né? Sabemos que já é uma tela web, vai ser o front-end do sistema, comunicando com a API, com o back-end C#. E nas próximas aulas dessa sequência nós iremos ver exemplos práticos de quando e como utilizar fórmula visual nesses novos gatilhos. Eu te vejo na próxima aula. E aí, gostou do conteúdo? Então você que já é aluno, essa aula já está disponível para você lá e virão outras aulas também com esse assunto para auxiliar aí você que está querendo entender como é que esse novo formato de tela, como é que vai funcionar o consumo das APIs dessas telas, vai estar disponível para você esse conteúdo. E se você ainda não faz parte da comunidade Beeper, clique no link aqui abaixo e venha fazer parte da maior comunidade de desenvolvedores de fórmulas visuais do Brasil. Não marca, toca, vai nessa. Não clicou ainda não? Tá perdendo tempo, hein? Vambora. Esse cara é ator mesmo.